Olá, nossos ouvintes e espectadores do ABV Cast, André Pesquisa Podcast. Sejam muito bem-vindos mais uma vez no nosso quarto episódio, que hoje eu tenho a honra e o privilégio de apresentar uma pessoa muito especial aqui para o nosso escritório. Doutora Luana, é um prazer tê-la aqui, aceita esse convite de ser entrevistada hoje dessa noite, né? A gente grava hoje de noite, mas você pode assistir na hora que você bem quiser. Compartilhar aqui conosco, eu gostaria que você compartilhasse conosco a sua notável história, a sua jornada, desde a sua infância, doutora Luana, até você se tornar a diretora aqui do departamento administrativo, como que você se tornou advogada, como é que foi a sua luta para se formar, da sua família. Eu tenho certeza que você que está atrás dessa tela vai ter grandes emoções de conhecer a história dessa pequena gigante que vocês vão ter a honra aqui e o privilégio de conhecer também qual é o trabalho que essa jovem advogada desempenha e representa dentro da empresa André Pesquisa, porque também é a nossa missão levar aí a vocês, nossos clientes e também aos nossos colegas o conhecimento, compartilhar o conhecimento do dia a dia de um escritório de advocacia e levar a confiança a todos os nossos clientes e espectadores. Luana, mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar esse convite e vamos lá nesse bate-papo. Eu que agradeço, na verdade, o convite. Eu acho uma honra, né? A gente está aqui, cada um de nós aqui da equipe, para poder falar um pouquinho da história, para poder falar um pouquinho como chegamos até aqui, onde queremos ir, que também é muito importante. Então, a honra é totalmente minha. E eu que agradeço o convite e o prazer de estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Doutora Luana, vamos começar desde o começo. Se no meio do caminho eu disser Lu, é o nosso carinho que a gente tem por doutora Luana, né? Vamos começar desde o começo, Lu. Conta como é que foi a sua infância, onde você nasceu. Diga um pouco como é que é o berço, né, para mostrar assim também a sua história, que você é uma pessoa gente da gente e que tem uma história tão bonita para contar até antes de decidir ir para o direito. Conte um pouco para a gente. Bom, isso é verdade, assim, eu tenho um prazer, na verdade, de falar da minha história, da minha infância e da minha vida. Eu nasci e cresci aqui em Caetité, sou caetitense, né, que é onde nosso escritório atua aqui com a sede principal, aqui em Caetité, no interior da Bahia. E, sem dúvidas, para mim é sempre um prazer e é sempre muito bom relembrar tudo, né? Eu sempre cresci em família muito, muito humilde, muito simples, né? É uma simplicidade assim, de bens, mas é uma riqueza enorme de carinho, que eu sempre fui regada por muito carinho, por muita educação. Princípios, né? Princípios. Então, cresci dessa forma, né? Eu sou a filha mais nova, né, de um casal de filhos que meus pais tiveram. Meu pai, ele é pedreiro, né? E minha mãe, ela é ajudante aí geral, né? Ela faz serviços gerais. E eles sempre nos ensinaram que sempre era possível, né? Tudo que a gente quisesse. Tive o apoio imensurável deles e do meu irmão, sem dúvidas, para tudo que eu quisesse fazer. Eu sempre tive o apoio deles. Então, a gente, no nosso tipo de limitação assim, financeira, a gente na simplicidade, mas sempre objetivando e correndo atrás de tudo que a gente quis. Ô Lu, você relatou as limitações financeiras e o berço que você veio e foi criada. Compartilhe com a gente aqui como foi para conseguir
entrar na faculdade para honrar com o compromisso? Porque faculdade de Direito Não é fácil. foi particular, né? Por mais que possa ter eventualmente ter conseguido bolsa ou não sei se foi o seu caso. Mas compartilhe para a gente, para que leve também aos nossos ouvintes, espectadores, que é possível. Com certeza. Eu sempre estudei em escola pública, minha vida inteira eu sempre estudei em escola pública, me formei em escola pública. Após formar, eu formei em 2015. Após formar, eu já comecei a estudar para vestibulares e por assim não ir morar em outra cidade, porque né, a gente tinha uma faculdade aqui próximo, né, da nossa cidade, só que era uma faculdade particular. Então eu passei no vestibular e aí ficou aquela e aí, vamos poder, não vamos poder, como é que vai ser essa questão? E aí o que acontece? Meus pais, né, meu pai, repito, pedreiro, e minha mãe é a ajudante geral, minha mãe carteira assinada, mas um salário mínimo, né? E meu pai também fazendo o serviço dele ali. Então a gente tinha uma mensalidade que basicamente era o salário praticamente todo da minha mãe. Então assim, por muito tempo, eu digo que são 5 anos que minha família realmente assim teve que abdicar de muito para poder realizar esse sonho por acreditar em mim. Então, eu costumo dizer, eu me recordo muito bem. Se eu fechar os olhos aqui, eu me lembro do dia que a gente pagou a última mensalidade da faculdade. Eu ia falar exatamente isso. Eu estava lembrando para falar isso. E eu lembro perfeitamente o último dia que nós... tenho até foto desse dia. Você já estava até no escritório já, né? Já estava, com Eu certeza. Me lembro que você foi uma vibração assim. Vibração. Você até compartilhou conosco isso. Porque, assim, muitas coisas a gente teve que abdicar, né? Para muitos parece que não, mas só nós sabemos o que a gente passa ali no dia a dia, né? Então, assim... às vezes, uma geladeira que a gente queria trocar, sabe? Uma viagem, um passeio, ou até mesmo questões necessárias mesmo, que nós abdicamos, eu digo nós, minha família, para poder concretizar esse sonho meu. Então, assim, não foi fácil, mas eles acreditaram muito em mim, e por acreditar em mim, eles confiaram isso, né? Então, minha mãe até costuma dizer que para ela não foi sacrifício, foi a realização do sonho da vida dela, que ela pôde me formar, e ela é extremamente feliz. Meu irmão também, eu tenho muito que agradecer, porque ele, sem dúvidas, foi um grande apoio, e é ainda, né? E ele sempre apoiou e ajudou da forma que podia. Então, não foi fácil, né? Eu estava realmente no escritório, até porque eu entrei no escritório muito no início da faculdade. Você entrou na faculdade com quantos anos de idade, Lu? Eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Nossa, entrou novíssima. Eu também entrei com essa mesma idade. Há quantos anos você já está no escritório? Eu estou no escritório em abril, dia 18 de abril. Eu faço 6 anos já de escritório. Eu entrei no escritório, eu estava finalizando o 3º semestre. E aí, foi desde o início, nós já vim trabalhando, fazendo estágio, né? Nós iniciamos no estágio. O escritório já tinha uma caminhada ali, né? Naquele momento que você ingressou no escritório, que nós vamos falar sobre isso já, tá? A gente já tinha uma caminhada ali, e você entrou jovem, né? Muito jovem. Eu digo jovem não só de idade, né? Jovem de malícia. Maturidade. Jovem de maturidade, jovem de tudo, porque a gente é um mundo, né? Eu não morei em outra cidade, então eu vim assim, daquela escola, né? Ensino médio, ali você vem com os colegas, você vai para a faculdade, você já leva um susto, e quando a gente veio para o estágio, que a gente começa a trabalhar, abre-se um mundo assim que a gente não imagina. Mas vejam, olha que interessante vocês que nos ouvem, nos assistem. Os princípios que essa mulher, hoje mulher, foi forjada, até então era uma menina, por mais que ela falava que não tinha maturidade, mas existiam os princípios, né, que estavam já dentro dela, e que esses princípios são os mesmos princípios do escritório André Pesquisa Advogados, né? Quando a gente busca, às vezes, para fazer contratações de pessoas, nós buscamos fazer essas mesmas perguntas. Certeza. Quais foram as dificuldades? Se você faria ela de novo? Qual foi a dificuldade que você teve na sua vida? Como é que você superou? Se você fazia, se você se arrepende ou deixa de fazer? Porque conhecimento técnico a gente desenvolve. Aprende. A gente desenvolve. Isso. Nem que seja porrada em cima de porrada. Aprende de novo, erra. Porque o sucesso é um acúmulo de erros, né? Então, vejam,
atrás de uma doutora hoje, doutora Luana, responsável de um departamento muitíssimo importante dentro dessa empresa da advocacia, existe uma história tão bonita e tão linda como a de muitas pessoas. Então, se você tá aí nessa jornada e quer chegar em algum lugar, não desista, não desista. Porque existiram muitas pessoas também que concorreram vagas com Luana, né? Ombrearam junto com ela. Ela entrou no escritório por indicação, mas tiveram muitas pessoas, são 6 anos dentro de uma empresa, né? Passaram várias pessoas, porque a gente hoje é uma grande empresa, e o que fez com que ela se tornasse um dos pilares dessa empresa foi os princípios. São coisas que você aprende dentro de casa e leva para a vida. Como ela bem acabou de dizer, ela não saiu aqui de Caetité. Para quem não conhece, Caetité é uma cidade de 50 mil habitantes. Interior. Na sede, quase divisa com Minas, e na sede ainda tem menos ainda. Então, assim, porque tem vários distritos. Então, vejam, não é você ir para São Paulo, voltar de São Paulo ou para grandes centros que vai te fazer uma pessoa melhor ou pior. Você até falando assim, eu lembro muito, minha mãe sempre fala, né, que a gente não adianta a gente ter a melhor educação, a melhor escola, o melhor livro, se a gente não tem o básico, que é educação e respeito, principalmente respeito. Quando a gente tem a palavra respeito enraizada em nós, enraizada nos nossos princípios, a gente aprende a respeitar o próximo, a respeitar a si mesmo, e a gente consegue fazer e viver muito melhor dessa forma, porque minha mãe sempre fala, não adianta você ter o melhor currículo, tenha respeito pelo próximo. O básico bem feito. O que a gente fala? Essa questão dos princípios e das vontades da gente superar, que são as habilidades, as soft skills, as habilidades, né? E tem as hard skills, que são as habilidades técnicas. As habilidades técnicas a gente treina, a gente consegue. As soft skills, né, a gente já nasce com ela, a gente pode desenvolver ela, sim, claro, mas é muito inerente de cada pessoa. Então, por isso que a gente gosta sempre de trazer isso, que isso faz parte da cultura, a gente gosta, a gente vive isso, e isso é muito interessante. Mas voltando à sua história, Lu, a gente falou até você entrar na faculdade, que pagou o último boleto, que eu ia falar sobre isso, que eu lembro que foi uma festa, você comemorou, e tem que comemorar, com certeza, né? Porque você já comemorou, você já estava com o AB na mão, acho que já na época. Já estava com o AB na mão, passou em primeiro também, né? Primeiro concurso da OAB. Então, isso é muito gratificante, eu tenho certeza que isso foi e ainda é um motivo de orgulho para a sua família, que tanto acreditou no seu sonho, e isso é louvável. E conte pra gente, entrou no escritório, como é que foi a faculdade para você, como é que foi ali a sua vivência dentro do escritório, conte um pouco da sua trajetória aqui no André Besquis Advogados. Como eu havia dito, né, eu iniciei logo no início da faculdade, é até uma dica muito importante, eu acho que quem cursa qualquer tipo de faculdade, não só de direito, eu acho que é importante você já ingressar em um estágio, que você consiga entender a prática de fato da sua profissão. Você queria ser advogado ou pensava em outra coisa? Olha, eu nunca pensei, assim, quando eu era criança mesmo, engraçado que eu tinha um amor por biologia, eu sempre gostei. Falar quando você era maior, não, né? Não, maior não, tem que ser criança, porque pequena a gente continua. Mas quando eu era criança, eu gostava muito de ciência, de biologia, eu até pensei em fazer biologia, fazer medicina veterinária, alguma coisa do tipo. Mas durante, assim, quando você aprofunda, né, que começa a ter uma decisão na vida, nunca me passou pela cabeça em outra área. Seria sempre a advocacia, o direito, né? Nunca pensou em concurso? Isso, a diferença é exatamente essa, que eu entrei com foco extremamente em concurso público, né? E é uma coisa assim, eu acho que a sociedade em si, e eu mesma, eu me pressionava muito a isso. Como se a minha vida fosse metrificada por assim, só concurso você consegue o que você quer, sabe? Eu tinha muito isso em minha cabeça. Era o ápice. Era o ápice, exato. Era como se eu alcançasse tudo que eu quisesse, era um concurso, qualquer concurso, seja ele, né? De magistratura, seja ele de qualquer concurso, de qualquer área. E aí você entrou no escritório,
começou ali a ter o contato na Isso. advocacia que você estava falando dos estágios, da importância dos Isso. estágios. E eu acredito que essa importância dos estágios também mudou. Mudou, com certeza. Porque, assim, eu entrei logo no início e na faculdade a gente até então, a gente só tinha matérias, assim, principiológicas, né? De introdução do direito. Então, quando eu entrei no escritório, eu me formei ali dentro. Me formei... Na prática. Exatamente, me formei ali. E a partir do momento que eu entrei no escritório, né, assim, bem por acaso, né, assim, no sentido de eu ia fazer o meu trabalho, buscava fazer da melhor forma possível, mas ali até então eu não me via ali advogando, né? E aí foram se passando... Uma experiência. Isso, uma experiência, né? Como até na nossa primeira conversa, nós até conversamos sobre isso. E aí eu fui, né, engajando ali no escritório, e aí fosse passando o tempo, e aí a gente começava a fazer A. Amanhã a gente fazia A e B, depois A, B e C. E isso foi me despertando uma curiosidade, foi me despertando um gosto. Eu me lembro do meu primeiro atendimento até hoje, que a gente tinha algumas dúvidas do processo para confeccionar a petição, e a gente tinha que entrevistar o cliente. Aí as coisas foram mudando. Então, ali as coisas foram mudando de forma, de pensamento. E eu comecei a me apaixonar pela advocacia, né, no ato de advogar mesmo. E principalmente pelo direito previdenciário. Porque o que eu acho mais incrível da nossa profissão, principalmente no direito previdenciário, que é o que eu posso falar aqui, que é o que a gente atua, que a gente, com certeza, nós atuamos e trabalhamos para trazer ali o benefício para o cliente, uma aposentadoria, seja o que for. Lógico que a gente tem o lado financeiro, porque todo mundo trabalha, porque precisa viver, né? Claro. Mas veja que interessante como a nossa profissão no direito previdenciário, além da gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, a gente ainda recebe, né, o poder trazer para a pessoa ali que está aposentando aquilo que ela tanto sonhou. Uma dignidade, uma prosperidade, né? Exatamente. Então, foi isso que me encantou pela advocacia e principalmente pelo direito previdenciário. Aquilo que te apaixonou, né? Que dá o tesão do negócio. Exatamente, aquela coisa assim que faz com que a gente motive, levante. Que eu queira vir todos os dias, que eu queira aprender mais, quero fazer mais, é exatamente isso, assim, o dia que a gente atende um cliente, que ele chora, que ele nos abraça, que, nossa, foi tão assim, tentou uma, tentou duas, a gente conseguiu na terceira, mas que conseguimos, sabe? E a pessoa, assim, aquilo ali recarrega qualquer energia, sem dúvidas. Verdade, isso é verdade, é aquilo que nos dá um gás, né? Aquilo, como eu também fiz essa parte também, né? E depois você teve a competência de conquistar essa cadeira. Eu também, quando você fala, eu me reporto, às vezes quando a gente entrega um benefício, aquela emoção de todos os nossos clientes, né? Mas, Luana, conte aqui de quando você entrou. Que ano foi? Eu entrei em 2018. 2018, antes da pandemia. Bem antes. Os processos eram físicos. Era isso que eu queria falar. Como é que era a dinâmica nossa, você ali como estagiária, né? Como é que era a tua demanda ali? Compartilha pra gente. Você era uma estagiária que ia lá ficar estudando, fazia uma petição e ir embora? Ou eu, que na época já, assim, eu estava mais na parte de execução da operação... Sim. Eu também analisava, atendia naquela época, né? Mas compartilha aqui, desde quando você entrou, como é que era o seu contato com o direito, que fez com que você se apaixonasse, como é que era teu dia a dia, se atendia, analisava um processo, como é que era? Quando eu iniciei, foi por até indicação de Dr. Cláudio, né, que hoje é nosso diretor aqui do escritório, um colega que eu tenho uma admiração profunda, né? Nós. Com certeza. Ele já estava no escritório, né? Na época era Dr. André, você, né? O advogado. Era Cláudio. Era onipresente, onipotente. E aí tinha Cláudio, que era estagiário. Tinha a Meire, né? Que ela também vai aí aparecer aí no podcast. Tem um episódio dela também. E aí,
esse pessoal, eles me ensinaram muito, né? Doutor André, na época, fazia como se fosse um polvo, né? Porque a gente não tinha divisões de tarefa no sentido de departamentos, então era uma coisa assim, que ele atendia ele mesmo, né? Às vezes eu dividia, às vezes você tinha mais facilidade com benefício de BPC, de auxílio-doença, de auxílio-doença, rural. eu ia dividindo mais ou menos assim, né? Aí quando nós iniciamos, então, quando eu, né, na verdade, iniciei, então a gente tinha esse pessoal aí para nos ensinar, né? Mas eu estudava durante a manhã, que eu fazia faculdade, e à tarde que eu ia para o estágio. Eu deixava as pastinhas separadas. Deixava as pastinhas separadas já, o que é que a gente tinha que fazer no dia. Uma folha de rosto analisada. Ficava eu e o Dr. Cláudio numa única mesinha, na salinha, na única sala que tinha ar-condicionado. Era uma tábua, né? Era uma tábua só, parecia uma lan house. Mas essa tábua já foi depois. No iniciozinho, nós ficávamos em sua sala, numa mesinha redonda que você tinha. Nossa, verdade. Porque a sua sala era a única de ar-condicionado. E a gente trabalhava à tarde, eu e o Dr. Cláudio. E aí a gente sentava naquela mesinha. Eu atendia de manhã e vocês ficavam de tarde. Legal. Vamos viver isso de novo. Isso. Aí a gente chegava, deixava as coisinhas separadas ali na sua gavetinha, né? Doutora Luana é esse hoje, doutora Luana e Cláudia ali e tal. E eles já deixavam um relatório, uma ficha de atendimento pronta já para vocês fazerem o processo. Isso, e aí nós nunca fomos assim no sentido, eu digo nós porque eu e o Dr. Cláudio a gente ingressou aí nessa parte, né? E eu vim aí seguindo ele, que ele foi me ensinando. Nunca limitávamos aquilo. Por exemplo, você passava A para a gente fazer. Tá, terminamos A, mas tem o de amanhã, a gente pode adiantar, vamos adiantar. Então, assim, a gente sempre teve esse interesse em buscar, em aprender, em fazer. E mesmo no físico a gente já tinha um volume também expressivo, né? Tinha, com certeza, porque assim, querendo ou não, a quantidade de pessoas também que a gente tinha, né, era condizente ali, então a gente tinha que trabalhar, fazer. Não é porque era físico que a quantidade era menor, não. Tinha muito físico presencial. Tinha muito físico presencial, assim. E eu lembro que as demandas eram diferentes, porque o trabalho a gente tinha que imprimir, enumerar página por página de processo, para grampear, para assinar. Ô Lu, vem cá, você acabou de me dar uma ideia aqui, um insight aqui, que eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você seja bem sincera. Sim. Muito sincera, até para os nossos espectadores aqui. Você acha que aprender o direito na prática, é necessário ficar indo pro fórum? Quantas vezes você foi no fórum até hoje? Se colocar aí, dá mais de 10, menos de 10? Não dá mesmo. Hoje, ainda mais hoje que virtual. Não, essa questão, eu acho que hoje a gente superou muito algumas manias que eu digo, né? Alguns costumes. Isso, perfeito. Alguns costumes que tínhamos na antiga advocacia, né? Eu me recordo que tem uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, que ela hoje é uma blogueira e tudo, e ela um dia falou que ela não gostava, ela era formada, mas não atuava, porque a profissão tinha que puxar muito saco, tinha que ficar em porta de fórum. Falei, não sei que advocacia é essa que ela vive mais, porque aqui nós vivemos, não existe isso. Não existe isso. Ao contrário, a gente sempre buscou fazer o nosso melhor, da melhor forma possível, mas assim, focados mesmo, entendeu? Porque quando a gente foca num bom trabalho, a consequência vem. Claro. Mesmo diante, às vezes, algumas limitações de alguns tribunais aqui do interior. Claro, a gente tem, sem dúvida. Sim, mas a gente vai se moldando. Vai se moldando. Mas hoje o judiciário, né? Vamos falar pelos dias de hoje, já foi muito... como chama? Muito aparelhado, inclusive não tinha recursos humanos. Hoje com a internet acho que melhorou muito mais, né? Tá muito melhor, tá muito mais sólido, mas a questão toda não é mais um umbigo no balcão, né? Pra você fazer uma boa advocacia, você não precisa disso. Não, de forma alguma. E também se você tá no estágio aí, que você vai lá, fica estudando de tarde e faz uma petição, meu amigo, se você gosta desse estágio, tá tudo bem, mas se você quer aprender a advogar, saia desse estágio. Ele não está te ensinando nada, ele não está te agregando nada. Você só vai ter lá um relatório assinado para cumprir umas horas. Se isso está bem para você, está tudo bem. Se for o que você quer, tá tudo ótimo.
não teve... Qual foi o dia que vocês não tiveram nada pra fazer? Não existe isso. E assim, o que a gente precisa entender é que tudo é crescimento, tá? Não é porque você começa a preencher uma declaração de uma testemunha, amanhã você faz uma petição. Não é que isso é menos importante, ao contrário. Isso é base para você fazer o que é mais complexo, né? Você só consegue andar dando o primeiro passo, Dando o primeiro engatinhando passo, primeiro, com caindo, certeza. depois caindo de novo. Então, assim, se você quer ser um excelente advogado, é só chegar e fazer uma petição. Uma declaração de testemunha, é uma justificação administrativa, é uma petição de alvará. Hoje é um despacho virtual no fórum. Então, para você conseguir ser um bom técnico do direito, você tem que passar por todas as etapas. Não acho que você vai começar lá de cima que não vai dar certo, né, Lu? Não, e na verdade, qual é o lá de cima, né? Você tem que procurar também ver o que é isso. Hoje é um, amanhã é outro. Amanhã é outro, principalmente Então, quando você está em buscar crescimento. crescer o tempo todo, né? Não é achar que a gente chegou em algum lugar e não achar que a gente começa de cima. Porque se uma casa começar do teto, ela não vai dar certo. Ô Lu, e como que foi, né? Você trouxe um pouco aqui da sua história para os nossos ouvintes aqui, falando que começou a gente no mundo físico, que você sentava na mesma salinha lá. E depois, né? Depois a gente falou que foi tipo uma lan house, a gente colocou uma... Lembra que era tipo uma cozinha americana? Lembro. E aí nós improvisamos ali. Colocamos uma tábua. Como se fosse uma mesa. E aí a gente trabalhava lá, era o nosso cantinho. Aí eu sempre... Era você e o Dr. Cláudio. Eu e o Dr. Cláudio. Eu sempre cheia das coisas e fazia uns post-it pra colar. A organização dela. E a gente era muito assim, a gente sempre... Acho que o que mais é interessante de quando eu olho assim para alguns anos atrás é como a gente sempre comemorou tudo. Porque a gente mudou de salinha e foi para essa tabuinha. Você lembra? A gente tinha uma cadeira legal, a gente, massa, tem uma cadeira legal. Aí depois a gente mudou de sala. Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Depois teve aquela reforma. E eu lembro quando tinha aquela salinha, eu falei assim, gente, nós vamos chegar num dia que vocês vão ter uma sala melhor e depois cada um vai ter uma sala, né? Você lembra? Com certeza. Tudo assim que a gente conversava e a gente batalhou para conquistar, nós conseguimos, assim, e vamos muito mais além. Mas eu me recordo muito disso, como é legal, assim, né? E aí a gente era nessa salinha, a gente já era muito bacana aquela salinha. É mesmo? Aí depois reformou o escritório, nós fomos para uma outra sala, já botou um ar-condicionado. A gente, meu Deus do céu. Fizemos as divisões na sala. Já tinha isso, os armáriozinhos que a gente colocava, distribuição, protocolar. Sim, as gavetas, né? Que a gente colava os nichos, para né? botar as pastas, porque era tudo distribuir, físico. analisar, aguardando documentos, aquilo, é verdade. Começou já. Exato. E ali a gente já comemorou, porque já foi um avanço. Então, assim, eu acho que foi interessante isso nosso também, que essas pequenas coisas a gente ia sempre comemorando, e é isso que fez a gente alimentar, querer mais, né? E quando a gente resolveu mudar pro digital? Eu, principalmente. Eu também. Eu sou uma pessoa extremamente de visual. Papel, caneta, eu adoro, assim, colorido ainda. E assim, quando falou, vamos mudar para o digital, a gente tinha um arquivo totalmente físico, né? Eram as pastas. E quando falou assim, vamos mudar para o digital. E assim, foi de certa forma, nós fomos impulsionados a isso, porque o mundo é digital, sem dúvidas. E pós-pandemia, as coisas... Foi antes, né? Mas acho que pós-pandemia também acelerou muito e aí a gente conseguiu estar acompanhando, né? Tá, na verdade, à frente. Porque a gente teve essa visão pouco antes. A gente teve essa visão antes, foi até o Dr. Cláudio que ele sempre pegou nessa tecla, né? Do virtual. Foi numa avaliação de desempenho que a gente pegou. E no final de ano ele falou, vamos fazer isso, dar certo isso. Pra mim, aquilo ali, minha cabeça... E eu lembro, né, foi numa reunião, tipo uma mesa assim, que a gente tinha, que era uma mesa só. E eu olhei pra você olhou pra mim, nós vamos sofrer, né? Mas... E foi uma decisão colegiada, uma decisão conjunto. Por mais que às vezes, né, eu ali na posição de líder e o fundador do escritório, eu falei, cara, vamos fazer, eu acho que você tem razão e tal, mas é aquela virada de chave, aquela sair da zona de conforto. Isso para nós foi realmente uma virada de chave. E aí vai digitalizar. Porque a gente agora não tinha mais limite de espaço, a gente não tinha que
né, ficar anotando em papel. Não, tava tudo ali na palma da mão, qualquer hora do dia. Ali, eram tipo 10 arquivos na época. Né? E aí, na época, nós já tínhamos mais pessoas na equipe. Josiel, sem dúvida, que é meu braço, que eu falo, sem dizer que é meus braços. Ele já estava no escritório, e aí ele pegou esse trabalho aí de corpo e alma. Essa empreitada. Foram mais de 2.000 processos, né? Sem dúvidas. E a gente ia sábado... Criando procedimento, você lembra? Nós criamos procedimento. Como digitalizar processos. Como digitalizar, o que fazer pós, onde salvar, como renomear. Tudo nós tínhamos bem detalhadamente. Que tinha separado. E aí a gente foi dia de sábado, né? Foram uns 4 meses, na verdade. Foi. E aí nós tem até uma foto que depois a gente vai até postar e colocar... do Josiel, quando a gente acabou de digitalizar tudo, ele ajoelhado com as mãos abertas, na verdade. E aquele dia foi, sem dúvidas, e a gente pegando aquelas pastas todas, aquele monte de pasta, tudo, pra gente poder acabar com aquilo ali. E a gente criou nossos procedimentos internos e a gente começou a ter essa virada de chave, não foi, Lu? Com certeza. E chegou a pandemia. Depois de 2018... Você se formou que ano, Lu? Eu formei em 2021. 2021. Você ainda estava, né, eu peguei na universidade ainda aí. E diga para nós aqui, chegou a pandemia e como é que foi, assim, o que a pandemia significou para a empresa André Besquise, para a Luana e para narra sobre o seu ponto de vista, conta a história sua. O que aconteceu? Como é que foi esse desafio? A gente fechou, a gente ficou aberto. Como é que foi? Conta aí pra gente. Bom, a pandemia... Sem filtro, hein? Claro. Na pandemia, nós não paramos. Não paramos um dia sequer. Porque nós não decidimos em conjunto. Existia, com certeza, os cuidados, existia receios. Nós tínhamos muito medo, né? Porque era tudo muito novo. O escritório fechou para atendimento, né? De certa forma, mas nós íamos ao escritório trabalhar. E a janelinha ficava ali, que às vezes um cliente tinha que entregar algum documento, alguma coisa, né? Então a gente não podia deixar desamparado, de certa forma, mas nós íamos trabalhar, então nós não paramos. A pandemia, para mim, eu consegui, assim, não era, com certeza não teve, assim, coisas muito agradáveis, né? A gente tinha muito medo, tinha muito receio. Infelizmente, aconteciam mortes, enfim. Só que eu tentei aproveitar no sentido de que não tinha aula presencial, que a gente tinha que acordar muito cedo, porque a faculdade era em outra cidade. Então, a gente não tinha a aula mais presencial. E aí, eu comecei a aproveitar mais essa questão do meu tempo. E aí, a gente conseguiu mais dedicar o escritório no sentido de aprender e confeccionar. E pegou também a minha fase de estudo para a OAB, né? Então, assim, eu consegui assimilar nesse sentido. Mas nós, no escritório, nessa época, a gente começou tudo mudar. Vocês assistiam as aulas todas no escritório com fone de ouvido. Porque a gente começou a ir o dia inteiro agora pro escritório. Antes a gente só ia um turno. Aí, na pandemia, a gente começou a ir o dia inteiro, assistir às aulas online, né? E aí, depois, logo em seguida, já seguia ali trabalhando. Você lembra quando tinha aqueles decretos todos, né? Ai, fecha, abre, fecha. Aí tava lá. Escritório disso, escritório de contabilidade similares, tantas pessoas, mas não tinha de advogado, né? Então a gente falou, bora. A gente foi seguindo, com se certeza. Não está proibido, está permitido, né? Então certeza. A gente continuou. Tivemos alguns sustos durante. Vários sustos, vários. Colegas que tiveram, e no início a gente ficava apavorado. Você lembra que na primeira confraternização, a confraternização de 2019. Foi logo em 2019 ou foi 2000? Aqui surgiu pra gente mais em 2020. 2020. Meire foi a primeira a ser contemplada pelo coronavírus. Foi na confraternização de 2020, dezembro de 2020. Uhum. Né? Você lembra? E foi antes um pouco. E depois ela, na confraternização do ano de 2020 que a gente fez, né? A gente fechou o restaurante, Meire e o noivo dela chegaram e todo mundo ficou meio receio, né? Eles tinham acabado de sair do período de isolamento. Isolamento, exato. E aí eles chegaram lá na confraternização. Quarentena, isso. E aí na época a gente ficou todo mundo assim, mas
Ó, que bom que todo mundo saiu, assim. Foi massa, foi massa. Aí depois chegou, né? Aí Mostra o coronavírus... que a gente soube lidar, assim, com essa situação que, sem dúvidas, modificou, né? Parou muita coisa, modificou tudo e acelerou essa questão digital. Pra gente foi tudo muito rápido, né? A justiça, por exemplo, tinha um plano de ser digital, vinha buscando, mas com a pandemia... Por mais que às vezes, como passou numa reforma que você falou, e o escritório já tinham um preparo de uma audiência... Pra gente acelerou muito assim, a gente teve que ir atrás. Como eu disse, que às vezes eu ficava assim naquela coisa daqueles seriados americanos que grava na gravação, como a gente está hoje aqui, né? Eu tinha feito uma sala de audiência dentro da minha própria sala, com TV, como é aqui hoje, né? Ia na telinha do computador, depois você viu a necessidade de comprar uma câmera e a gente ia se adaptando. Eu falei, logo vai ser. E aí veio a pandemia, acelerou esse processo e a gente já estava no digital um pouco antes, né, já de digitalizar tudo. Chegou a pandemia, eu falo que talvez a gente já tinha pelo menos o alicerce da casa ali. Não é que a gente estava pronto, que a gente nunca está pronto para uma coisa dessa. E aí, o que aconteceu? Que nessa pandemia, a gente mesmo fechado, a gente começou a fazer algumas videochamadas, a conta do telefone caiu bastante, né? E a gente falou assim, pô, tem uma ideia aqui dentro, né? Tem uma ideia aqui. E a pandemia... Aí falou, pô, vamos começar a fazer conteúdo. Você lembra quando a gente começou a fazer os primeiros podcast? A gente queria fazer sobre isso. E a gente fazia mesmo assim, bem amador. Tem até hoje, né, na verdade. Com certeza. Fazia com celular, né? Mas era bem legal tudo. E a pandemia também serviu para nós observarmos que não existe limitação, né? Não. Por exemplo, a gente não precisa estar só aqui. O cliente não precisa vir aqui, né? Então, assim, a gente começou a observar que o virtual funcionava, que, né... Antes disso, a gente atendia só regional, né? Isso, era bem mais regional. E até porque os processos também, por serem físicos, audiências físicas, então, assim, você tinha uma locomoção e tudo. Toda essa logística. Exato. Então, a gente tinha que pensar muito bem em onde a gente iria atuar, né? Para ver o custo do processo, porque às vezes não adianta a gente abraçar o mundo, vou pegar aqui 300 quilômetros, dá para pegar, às vezes é lucrativo. E depois, né? Exatamente. E aí a pandemia serviu justamente para a gente observar isso, que não existe essa limitação, a gente pode ir muito... Por mais que o processo já era de PJE, mas as audiências elas eram físicas. Eram físicas. Presenciais. Por exemplo, fazer um despacho com o juiz era físico, então a gente tinha que deslocar aqui para falar com o juiz 10 minutos. Né? E quando surgiu a pandemia, isso tudo que era colega nosso reclamava, né? Era. Até nós também reclamávamos. Com bastante. Certeza, assim, e até hoje, assim, porque, por exemplo, nós trabalhamos muito com o INSS, né? E hoje o INSS é praticamente tudo virtual. E, assim, a gente ainda reclama porque, às vezes, o sistema cai, tudo acontece, mas, olha, sinceramente, sem dúvidas, pra gente é uma facilidade enorme no sentido de você conseguir trabalhar com tanta coisa aqui, com rapidez, sabe? Você tá sentado na sua mesa, mas você consegue... rapidinho despacho com o juiz, daqui a pouco você protocola isso, daqui a pouco você faz isso, coisa que você levaria um dia inteiro só para deslocar. Verdade. Tomava um tempo, tomava custo, né? Com certeza. Lu, na pandemia o escritório começou a ter um investimento em marketing, começou a pensar no digital, o digital começou a ser aceito por nossos clientes, por todos inclusive, né? Por toda a população, não só nossos clientes, o comportamento, a jornada de compra dos clientes, nossa, em tudo começou a ser diferente e tudo virtual, né? Nesse contexto todo, nosso escritório sofreu outro baque logo depois, acho que da pandemia, de nós termos o proprietário do imóvel pedindo ponto, que era alugado, né? Era alugado uma casa bem antiga. Alugada, e que, por coincidência, era dos meus bisavós. Olha, pra você ver que legal, coisas do interior, tá? E era uma casa assim, não era uma casa pequena, mas também não era uma casa grande. Não conseguia acolher o que a gente precisava. Não, no momento que a gente estava. Isso. E quando houve esse pedido, né, de devolução, de encerramento do contrato,
me faltou o chão embaixo dos pés, na verdade, né? Me faltou o chão embaixo dos pés e a gente começou a procura de novos imóveis, novos horizontes. Mesmo já tendo feito o compromisso de entrega, a gente saiu à procura e fomos com a cara e com a coragem, né? Mas aí o que acontece? Aconteceu que a gente conseguiu um lugar num ponto estratégico, na frente do INSS, fazer um investimento, né? Mesmo com medo, se não tem medo, vai com medo mesmo, a gente vai desse jeito aí, e o que a gente vai, a gente conquista. E nesse momento você já estava terminando aí a sua faculdade, né, de Direito, na verdade, não foi? Já estava terminando, né? Isso. Inaugurou ano passado o novo espaço, eu já tinha me formado, já estava com a carteirinha. Verdade, já tinha se formado. E conta aqui pra gente, compartilha aqui pra gente como foi essa construção do escritório, que eu lembro que começou em outubro, terminou em junho. Inaugurou o escritório dia 10 de junho de 2022. Foi isso mesmo, a obra começou em outubro, isso eu lembro também. Isso. Compartilhe com a gente aqui como é que eram nossos anseios, gente vinha, não vinha. Talvez vocês que estejam assistindo e ouvindo, vocês não consigam imaginar como isso foi um sonho, né? E assim, é um sonho coletivo mesmo. Porque nós vimos desse escritório, aí Dr. Cláudio já tinha se formado. Já. Eu também tinha acabado praticamente me formar. Doutora Regiane também. Doutora Regiane, né? Então, assim, doutor André queria muito acolher nós no sentido da gente continuar ali, crescer ali. Aquela salinha que eu falei que vocês iam ter uma sala cada um. Aí ele falou, olha, não tá cabendo, a gente precisa adaptar. E ele já tinha isso, né? Ele já tinha essa ideia em mente. E aí, quando veio a questão do dono do imóvel nos solicitar a casa, e aí vamos pra onde, né? Eu lembro que você coçava muito a cabeça, preocupado. Meu Deus, nem fala, chega a perder cabelo. Mas, como eu digo, existem planos, né? Que são maiores do que a gente até imagina. E, sem dúvidas, foi um desses. Quando teve a ideia aqui de construir um escritório, que aqui, né, foi totalmente construído, meu Deus, do dia que iniciou até o dia que entregou, a gente sonhava com isso todos os dias. A gente vinha fazer visitas aqui, a gente só almoçava, só engolia e descia pra cá. E às vezes não tinha nada, só tinha o tratorzinho tirando terra daqui. Eu tenho foto aqui, doutor André, na minha sala, que até então não tinha parede. Que a gente imaginava. A gente imaginava. Eu tenho essas fotos todas guardadas desses momentos que a gente foi, né, buscando. E eu começava a olhar enfeite na sala, minha cadeira. Verdade, eu lembro de tudo, todos os detalhes. Todos os detalhes. Então, assim, foi muito, muito emocionante o dia que inaugurou esse escritório, que a gente pôde, assim, sem dúvidas, foi um dos dias que mais me marcaram dentro do escritório, porque nós sempre tivemos o reconhecimento, né, principalmente da sua parte, do que nós fizemos, mas aquele dia em especial, a gente viu assim, nossa, realmente ele acredita em nós e sonha que nós estejamos juntos nessa trajetória que é a vida. E não só no trabalho, mas na vida pessoal também, né? Vocês compraram meu sonho, né? E, na verdade, é o sonho nosso também hoje de vida, né? Então, hoje é o nosso objetivo, é nosso... Todo dia que eu entro aqui é uma emoção muito grande por poder ver o que a gente está construindo, poder ver, nossa, como ontem foi um sonho, como hoje é realidade, né? Foi um sentimento, resumidamente, de prosperidade, né? Com certeza. Prosperidade, assim... Uma realização de muitas, eu tenho certeza. Mas, assim, é gratificante. O dia que inaugurou, que a gente estourava champanhe, comemorando. O orgulho de ver seus pais aqui, com certeza, todos juntos, minha família os pais toda. De todo mundo. Isso, foi maravilhoso demais. Assim, os olhos brilhando. Brilhando. Escritório lindo, impecável. E nós aqui, sabe, aconchegante. Ainda não tá do jeito que a gente merece, mas nós vamos vai ficar melhor. Certeza, vai ficar né? melhor. Mas já foi, é maravilhoso, com certeza. E é esse dia em especial, como nós sonhamos e como foi um dia mágico, assim, até hoje. Vocês escrevem aí. O nosso próximo escritório vai ter até um L ponto. Oh. Tá gravado, tá? Tá gravado. Tá gravado para depois falar que não é um sonho, que depois é mais fácil falar. Tá gravado. Tá gravado. Vai ficar aí. É pra isso que a gente... Que a gente luta, que a gente acorda, que a gente faz desse escritório do André Mesquita Advogados uma família. E lembrando ali, né, na pandemia, o que aconteceu, que eu fui acometido por essa patologia, por essa doença aí,
eu me lembro que foi a virada de chave. Eu falava, não, é aí que as coisas vão mudar. Se eu, né, for dessa para uma outra, algo tem que ser deixado aqui, né? Tem que ser legado, tem que ser deixado. Foi aí que eu comecei já empreendia antes, mas foi ali que eu falei, plantei a semente, comecei a regar ela e falar, e vocês também estavam prontos também, vocês estavam antes, né, todos jovens, né, não estavam tão maduros, e esse sonho é o nosso sonho. Eu falei, esse sonho aqui é nosso e vamos viver isso. Quando inaugurou o escritório, foi assim, para mim foi ali a coroação da nossa família. Acho que foi o batizado da família André Pesquisa, desde da minha, né, que já tinha uma história muito grande já, até consegui ali, mas eu vi que foi ali, eu falo que foi o batizado, o casamento, né, dos pilares, né, dos advogados sócios, associados, fundadores, com a empresa que mantém isso vivo. Não é só porque tem o meu nome que só eu que dou as cartas aqui, que determina. Acho que a gente viu que isso é uma família, a gente vem aqui, isso também é uma parte da cultura, né, Lu? Com certeza. E a inauguração, quando inaugurou o escritório aqui, eu sempre me senti parte, na verdade, eu me sinto, né, uma parte daqui, sem dúvidas. Mas eu acho que quando inaugurou, que teve toda essa comemoração, que a gente, né, ali eu me senti assim, realmente, isso aqui é para mim, e isso aqui eu faço parte, sabe? Ali foi para mim também, sem dúvidas, uma virada de chave enorme. Foi ali, batizado, como disse. Foi o casamento. Foi ali que você mudou a sua ideia de querer ser concurso ou não foi antes? Antes eu já vinha, né? Eu já tinha pensado nisso. Eu fiquei no escritório muito tempo, então durante mesmo a trajetória na faculdade eu já tinha decidido que eu gostaria de seguir na advocacia. Ficou não. Está e vai continuar por muito tempo. Tá? Lu, e falando de virada de chave, tá? Qual foi a experiência mesmo, de verdade, que você se recorda, que mudou a sua perspectiva, a sua ideia, virou a sua chave no escritório André Pesquisa Advogados? E como, depois essa outra eu vou fazer depois, como que descreveria a cultura empresarial do escritório? Tá. Mas falo que primeiro que mudou de fato mesmo sua chave, além dessas outras nuances, detalhes que a gente trouxe aqui. Eu acho que sem dúvidas foi no momento que você me chamou para conversar, que nós iríamos mudar o escritório, que iríamos cada um cuidar de um departamento. Porque como é que funcionava até então, né? Eu cuidava de um processo de quando ele nascia até, seja no INSS, até na justiça, enfim. Quando você houve aquela ideia que você já vinha ali estudando, pensando em querer colocar o escritório em departamentos. E o dia que você me chamou para conversar e falou que você via em mim um jeito em mexer ali no setor administrativo, ali para mim foi uma virada de chave enorme. Por quê? Primeiro que eu tinha um receio muito grande. Eu fiquei com eu falo mesmo, medo, né? Medo demais é ruim, mas a gente sempre tem que ter um medinho pra gente buscar. Mas não é o medo que paralisou você? De forma alguma, ao contrário. Eu fiquei porque a partir dali, a gente sempre teve responsabilidade, mas a partir dali eu iria gerir uma coisa muito maior, iria gerir pessoas. Então, isso ali me causou assim, será se eu consigo? Tenho capacidade para isso? E isso também me fez querer aprender e buscar um pouco mais, né? Então, você sempre disponibilizou para nós cursos, enfim. E ali que eu comecei a ver o quanto era importante nós estarmos ali. Sempre teve essa ideia, com certeza. Mas a partir do momento que você me chamou, vamos fazer dessa forma, foi para mim a virada de chave. Uma virada de chave de responsabilidade, de conhecer eu mesma, sabe? Porque até então, eu parada, trabalhando, é uma coisa. Eu cuidando de A que está trabalhando, de A, B, C que está trabalhando e ali gerindo é outra perspectiva. Então, foi para mim, sem dúvidas. E assim, hoje eu gosto muito dessa forma que a gente, né, busca aqui no escritório, mas sem dúvidas foi a virada de chave, foi esse momento. E como que você descreve
a cultura empresarial do escritório. O que eu quero dizer com isso? Não é só a cultura de Luana responsável do administrativo, que nós vamos falar daqui a pouco, mas a questão de Luana pessoa, da Luana que vive a empresa, desde a pessoa que, né, desde Camille que está ali na recepção hoje, até os estagiários, passando por nós todos colaboradores, que estão aproximadamente quase 20 colaboradores. Como é que é a cultura, como é que você pode descrever essa cultura da empresa, da firma André Besquis Advogados aqui? Eu costumo dizer que é muito compromisso, né? Nós temos compromisso com a empresa e um com os outros. É isso que a gente busca. Por quê? Porque quando a gente tem compromisso com o nosso trabalho, quando a gente tem compromisso com nossos colegas, a gente busca fazer aquilo ali de forma para facilitar para o próximo, de forma a fazer o nosso bom trabalho, para que o cliente saia mais satisfeito. Então eu acho que a cultura do nosso escritório é exatamente isso. É esse compromisso que nós temos, sabe? Essa de querer sempre mais, no sentido de buscar melhorar o que podemos melhorar. Nós temos reuniões aqui mensais, semanais, e assim, para exatamente isso, para a gente discutir essas melhoras, porque nós temos compromisso. Trabalhamos com número aqui também, resultado, não? Com muito número e resultado. A gente busca sempre metas, né? A gente tem os relatórios que a gente puxa todo mês, para a gente ver como está o andamento. Eu mesmo sou visual, então assim, eu gosto de puxar um relatório, ver o que está acontecendo, quantos processos foram protocolados, quantos foram concedidos, quantos estão em análise. Então a gente sempre busca essas questões de número e sempre com metas, porque a gente gosta de um desafio. Hoje você lidera quantas pessoas? Assim, considerando o meu setor administrativo, sim, nós temos 2 pessoas, mas a gente ainda tem os estagiários, né, que também fazem parte, que são, sem dúvidas, essenciais aqui para a gente que né, fazem as petições. Com certeza. São mais quantos? São 5. São então, 5 ao todo. 7 pessoas. Você consegue liderar 7 pessoas. 7 pessoas. Então, veja, é uma estrutura, uma organização, uma liderança que você exerce, e cada ser humano desse é um mundo. Né? É um mundo, é uma característica, é uma forma de lidar, de acordar, de dar bom dia. Isso para você significou o quê? Isso para mim significou, assim, doutor André, um crescimento na questão de responsabilidade, sabe? Não existe só um eu, né? Existe um nós. E ali, para que eu esteja ok, o nós precisa estar ok. Então, para mim, cresci muito, porque eu aprendi a lidar com as pessoas, lidar com os problemas e lidar com cada forma. Por exemplo, com você eu preciso agir de uma forma, com outra eu preciso agir de outra. Comigo você precisa ser mais pragmático, aqui para lá. Aqui é isso. Eu já venho anotado para você ver, assim. Mas, para mim, sem dúvidas, isso é como tem que ter muita responsabilidade, né? Quando a gente está falando em gerir pessoas. Olha que interessante que a doutora Luana está trazendo aqui para a gente. Você, espectador, você, colega. Eu tenho reuniões mensais com todos os departamentos, mas às vezes até existe reuniões 1 a 1 que a gente precisa fazer, e a gente controla todas as métricas do departamento jurídico, do administrativo, do financeiro, dos atendimentos, do comercial, né, do jurídico. Então, eu tenho reuniões com frequência com a doutora Luana. E semanalmente eu tenho com a minha equipe. Com a sua equipe. Exatamente. Que você lidera. E vejam bem, eu me reporto aqui, gente, eu tenho são 5 pessoas que eu trato diretamente. Né? Não pense que é por arrogância, não, mas, por exemplo, é mais fácil, doutora Luana, imagine eu, André, tendo que liderar 20 pessoas. Então, para você ser eficiente, cada grupo tem que ter no mínimo, no máximo 8 pessoas. De 5 a 8 pessoas. A doutora Luana lidera 7, a doutora Regiana mais um X, o financeiro mais Y, o atendimento aquilo lá, o comercial tal coisa. Então, assim, e é por isso que é importante cada diretor de cada departamento entender e viver a cultura do escritório, porque é vocês que vão
passar ela para os colegas que chegam, para os outros. E é engraçado como a gente vai criando essa cultura, né? Nós temos essa cultura e como a gente vai criando também. Hoje, né, o departamento que eu atuo, que é o departamento administrativo, nós temos uma sintonia muito, muito grande, eu costumo dizer, que nós conseguimos já por olhares, né, a gente já consegue ali entender o que a gente precisa. Quando eu já bato na sala, ou eles batem na minha sala com um olhar assim, já sabe o que foi que aconteceu, vamos resolver. Justamente por isso, porque quando a gente setorizou o escritório e a gente buscou, né, cada líder cuidar ali, então você consegue atuar muito mais próximo, né? Eu, no sentido do departamento, eu consigo atuar muito mais próximo. E o doutor André se reporta a mim para que eu tenha a ele todas essas informações que precisam ser tidas do departamento em si. Porque na qualidade de CEO do escritório, né, não só de sócio fundador, minha obrigação é também manter essa cultura viva. Isso, com né? certeza. E é bem interessante que a doutora Luana disse, porque às vezes a gente não precisa nem falar. Não é que ela vai chegar aqui com um cara amarrada, que é muito difícil essa mulher linda, cheia de vida, chegar de cara amarrada, mas assim, pelos olhares a gente consegue entender e pelos números também, né? Mostrar o que precisa ser ajustado, onde está tendo aquele gap, Exato. Onde precisa ser melhorado, o que a gente precisa entregar de melhor, porque a cada reunião que a gente faz, a gente fala, pô, vamos estender essa meta, vamos fazer isso, vamos diminuir essa quantidade de exigência, o que está faltando, o que está faltando ali, o que é que está vazando, o que a gente está perdendo mais tempo, que a gente pode evitar perder tempo para fazer melhor. Organização, gestão de tempo. Já falando em organização, gestão de pessoas, liderança, que você desenvolveu uma característica, talvez você nem imaginava que tinha, né? Essa liderança, porque eu lembro de quando você chegou no escritório, uma menina hoje lidera sem precisar mostrar o tamanho, mas mostrar o tamanho de sua personalidade e do tamanho do seu comprometimento. Você lidera de uma forma doce, sem agressividade, né? E é por isso que eu gosto de trabalhar com mulheres, que vocês sabem como saber se impor, saber pedir o resultado. Da questão de liderança, né? E organização. Isso foi legal para você? A questão você precisou desenvolver? O escritório contribuiu também, não só de dar oportunidade, mas de dar estudo de liderança. Fale um pouco para a gente isso. Essa questão da liderança, sem dúvidas, no escritório, né? Até porque eu não imaginava que existiria, né, em mim essa possibilidade de liderar alguém. Porque até então eu me via ali fazendo o meu trabalho. Até trabalho de escola, de faculdade, eu não gostava de fazer com ninguém, gostava de fazer sozinha, porque eu fazia ali sentada do meu jeito, na minha hora. Então, a questão da liderança, com certeza, foi uma questão que eu criei aqui no escritório e aprendi e aprendo todo dia, né? E nem eu me imaginava que eu poderia conseguir gerir essas pessoas, né? E a questão da organização, sem dúvidas, isso me ajuda todos os dias, porque eu busco, assim, manter as minhas tarefas em dias, né? O que está acontecendo aqui, vamos ver, tá? O que é que a gente pode fazer? Fazer isso, isso, aquilo, né? Como nós vamos fazer? Dessa forma, dessa forma, dessa forma. Existem tantas tarefas. Qual é a prioridade? Essa e essa e essa. Então, essa deve ser feita primeiro e essa deve ser feita posteriormente. Então, assim, isso também já me ajudou. E é engraçado como a gente vai criando isso, porque Josiel, que é o meu colega, que eu digo que é o meu parceiro, né, daqui do meu setor que eu trabalho, que eu atuo, ele era totalmente o oposto, em desorganização em pessoa, né? E aí veio essa questão de organização, então às vezes aquilo ali me dava, eu falei, meu Deus, como consegue, né? Uma irritação, assim, no sentido de, vamos arrumar isso aqui. Só que a gente consegue lidar muito bem e eu acho que até ele já começou a pegar essa questão. Tanto é que a gente está fazendo um projeto piloto com ele, né, na questão de híbrido. E a gente vê no resultado, né? Isso, porque ele já está conseguindo gerir essas questões melhores. E o resultado, você que nos ouve, não é procedência, tá? É números de entrega de trabalho. E procedência é uma consequência também, isso. E ponto. Lu,
quais são as habilidades que um diretor de um departamento deve ter? Quais são as habilidades que você, como a gente acabou de falar algumas, mas quais são as habilidades, além dessas, de organização, que todo líder tem que ser organizado, Isso. né? Qual é a habilidade que você tem que ter para ser um bom líder de departamento? Eu acho que a gente tem que aprender muito a ouvir, tá? Porque a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Porque em muitos casos, quem você lidera, ele consegue estar mais ali presente do que você. Então, ele sabe ali onde é que está o ponto fraco que a gente precisa melhorar. Então, acho que as características, sem dúvidas, é aprender a ouvir, ter esse diálogo é muito importante, sempre ter esse diálogo, né? Pra gente saber conversar mesmo, vamos resolver isso, vamos ver o que é que precisa, sem dúvida. A organização, como você falou, é, sem dúvidas, primordial, mas eu acho que essas características são importantíssimas, sim. Lu, você conseguiu chegar numa posição dentro de uma empresa de liderança? Você parou de estudar por causa disso, não? Não, ao contrário, né? Ao contrário, muito ao contrário. Você estuda só direito hoje ou não? Não. Hoje a gente tem a parte de direito, porque o INSS muda de todo dia uma portaria, todo dia uma alteração numa instrução, enfim. A gente estuda com certeza, mas eu também, nós, né, aqui fazemos também cursos de gestão, cursos de liderança, que sem dúvidas... Reuniões. Treinamentos, todos os dias mesmo, porque justamente para isso, para a gente buscar, porque é muito mais que matéria, é muito mais que conteúdo, é muito mais que saber. É saber lidar com situações, lidar com pessoas, isso desenvolve muito a empresa, né? Que é nós aqui somos uma empresa, então, sem dúvidas, a gente estuda bastante todas essas questões aí de gerenciamento de pessoas, de liderança, com certeza. Depois que você falou tudo isso, eu já percebi que sua rotina é intensa também, com certeza. Né? Com trabalhos, estudos, a família e o treino que você também não falou, né? E como é que você consegue equilibrar todas essas responsabilidades e se manter inteiramente motivada? É gestão de tempo também, né? A gente tem que ter. Assim, eu não sou uma pessoa que acorda assim muito cedo, não, igual você. Mas eu tento gerir bem o meu tempo. Eu acho que tudo tem um tempo. Se você vai tirar um tempo para comer, você para e tira o seu tempo para comer. Se você vai treinar, você para e vai treinar. Se você tira um dia para descansar, para e descanse. Entendeu? Tenha o seu tempo para tudo. Mas se você também sentar para trabalhar, foque no que você está fazendo. Pronto, eu acho que isso você consegue gerir muita coisa. Hoje a gente estuda, trabalha até à noite, né? Sem dúvidas que hoje a gente tem essa possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, qualquer tempo. Mas quando você estiver fazendo o que for, foque naquilo que você está fazendo. Né? Se você tem 1 hora de treino, é 1 hora de treino, faça o seu melhor treino. Se você vai trabalhar de 8 a meio-dia, faça o seu trabalho de 8 a meio-dia focado, que aí você consegue bater a meta do dia, você consegue cumprir suas obrigações bem feitas e você consegue ter mais tempo para fazer tudo aquilo que você deseja no dia. Lu, você falou de organização. O que mudou a organização do escritório? Qual foi o ponto fundamental? Qual foi a ferramenta que ajudou o escritório a ter meta, a ter organização? O que você recomenda para o advogado que está aí querendo melhorar o seu trabalho? Investimento num bom sistema que a gente tem. O ADV Box. O ADV Box. Mudou nossa vida. Meu Deus, eu não sei como é que a gente vivia sem ele. Mas a gente conseguiu crescer sem ele. Não, e assim, a gente, tipo assim, não tinha nem noção dele, a gente vivia em um... É porque vocês não conseguem imaginar como era, né? Mas, a Maria, meu não. Deus. E a gente conseguia organizar bem, mesmo naquelas... Mas era burocrático. Mas era bem burocrático. Agora, hoje, com a ADV Box, meu Deus, é assim, a gente facilita no sentido da gente conseguir visualizar tudo. A gente visualiza o que está em atraso, o que está em gestão dia. BI. Tem tudo, meu Deus, Tem tarefas, inclusive a gente consegue fazer remunerações por pontuações de tarefa. É um investimento muito bom. É um investimento, você advogado, você colega aí que está querendo começar também, né, bacharel em direito ou formado,
Ai, precisa ter muito dinheiro? Não. O ADV Box tem planos É investimento. Investimento. Você pode ver que a gente não está recebendo nada para falar isso, mas é um investimento que mudou o escritório, mudou a gestão do escritório. Às vezes tem planos de R$300, tem plano de X, Y, Z, tá? Mas é um investimento que permitiu, principalmente tanto eu quanto você, que somos pessoas que a gente gosta de organização. Eu gosto, com certeza. As tarefas do dia tá ali, o que está em atraso, visual, o que é prioridade. Que é prazo, o que não é prazo. E nesse limbo, quando a gente mudou da digitalização até chegar ao ADV Box, hein? Lutou. Não, mas hoje a gente tá mais tranquilo. Não, hoje com certeza, assim, porque hoje a gente consegue ver ali o que tá atrasado, o que não tá, apita, chega e-mail, vamos fazer, né? Então tudo prazo, assim. Tudo antes no e-mail, se você pegasse um e-mail, lesse ele e não cumprisse... É uma ferramenta só. Uma ferramenta só. A gente unificou tudo que a gente precisa ali. A gente só tem poucas ferramentas aqui, que é o DigiSaque, na verdade é o ADV Box, DigiSaque, o e-mail por muito pouco. Muito pouco. E para o comercial nós temos aqui, acho que o Zé do Lead só, mais nada. Exato, são poucas. E os upcycling para assinatura. São poucas as ferramentas. Então você que está querendo entrar no mundo digital ou não, são ferramentas que vão te tirar, vão otimizar o seu trabalho, não é isso, Lu? Facilitar, organizar, com certeza. Eu acho que isso, obrigado, Edu, por idealizar esse projeto aí, mudou as nossas vidas e espero que mude a vida de vários outros colegas, porque é um investimento que o retorno, o ROI, o retorno sobre investimento é absurdo. Lu, estamos quase caminhando para o fim, né? Você que é uma pessoa extremamente organizada, tá? O que você pode compartilhar com nossos ouvintes, com os nossos colegas, com os colegas advogados, com os nossos próximos colegas que virão também formando? Qual que o que você pode dar de conselho para as carreiras deles, para as vidas deles, para eles terem um sucesso aí na advocacia, pautando pela organização, que é uma das suas características maiores aí? Eu que aconselho para os colegas, né, e os futuros colegas, é justamente isso, né? Essa organização, ela é, sem dúvida, um dos pilares para que você tenha um bom trabalho e que gera um bom sucesso, né? Na sua vida, seja em qualquer carreira. Mas o que eu sempre aconselho e o que eu digo é o seguinte: busque fazer o seu melhor, tá? Vão vir problemas, com certeza. Vão vir pessoas que vão questionar o seu trabalho, com certeza. Que vão querer medir ou dar valor ao seu trabalho, vão. Isso, sem dúvidas, vai acontecer e sempre vai. Mas tenha foco no que você quer, tenha organização no que você objetiva fazer. Uma questão também que eu acho que é muito importante antigamente a gente tinha muito aquela advocacia que o advogado sentava e fazia. Hoje você esteja disposto a ouvir, a querer mais, a ter alguém ali, um alicerce, que você também aprende ensinando, você aprende no dia a dia. Então eu acho que é justamente isso, é buscar novas pessoas, buscar novos caminhos, que isso sem dúvidas, por exemplo, para você, doutor André, no sentido de se você fosse uma mente fechada, só você ali, né, quanta coisa pode ser que não teria acontecido, no sentido que, nossa, a gente aprende juntos, né, e vai crescendo juntos, sem dúvida. Nada grande se constrói sozinho, né, Lu? Esse é um jargão que eu copiei, não sei de quem, mas todo mundo já está repetindo, né? Então a gente não consegue construir nada grande, isso é uma verdade absoluta, e por isso precisa ter pessoas como você, como todos os outros pilares que a gente tem dentro. E eu agradeço a confiança todos os dias, hein? Você conquistou essa confiança e nós vamos crescer cada vez mais. Mas vamos lá, Lu. A sua visão da advocacia, quando você começou a faculdade de Direito, você já disse como que ela evoluiu durante o longo do tempo e se a visão que você teve dos seus professores nos bancos das universidades, comparado com a realidade que você tem hoje do escritório, é a mesma, não é?
traz aqui pra gente? Não, sem dúvidas. Assim, a faculdade, eu acho, pelo menos a que eu cursei, a que eu tenho propriedade para falar, nos incentivava muito a escrever livro. Lúcia, se formou em que ano? 2021. Eu formei em 2008, não mudou nada. Não mudou. É a mesma coisa. Ou você... Porque assim, você tem que escrever muitos artigos. Ó, eu não vou falar que isso é inútil, porque não é. Que a gente faz. A gente faz e isso é útil sim. Faz parte do mundo acadêmico, faz. Nos ajuda, com certeza. É autoridade. Com certeza. Mas depende para o que você quer. Então, se você não tem um desenvolver para o lado de escrever livros, ou os melhores textos, ou os melhores artigos, não se sinta inútil por isso. Tá? Se você não tem um lado para concurso público, não se sinta inútil por isso. Veja o que você tem habilidade, o que você queira fazer da vida, qual área você queira atuar, que aí você consegue desenvolver. Agora sim, a faculdade, sem dúvidas, ela nos remete muito a concurso público. Nos limita, acaba nos limitando. Limita, exatamente. A concurso público, sem dúvidas, e a minha visão é extremamente diferente, porque o professor mesmo na faculdade fala, a advocacia está saturada, forma advogado não sei quantos advogados por ano. De fato, forma muitos advogados por ano, mas você não pode temer isso jamais, ou fazer disso uma limitação. Você acha que a advocacia está saturada de fato? De forma alguma. Olha como o direito muda todos os dias. Existem coisas que a gente discute hoje que há 2 anos a gente não discutia, há 5 anos muito menos. Então, assim, existe área de atuação, existe campo de atuação, existe cliente, gente, pode trabalhar, pode investir, se é o que você quer, não tenha medo. E a internet veio para nos ajudar. Com certeza. Eu acho que esses comentários até são feitos justamente por isso, para não ter concorrência, porque se você quer, você pode ir, não fique, né? Às vezes esses comentários vêm como uma reserva de mercado e às vezes eu acho que a gente quer se posicionar e a internet democratizou. Veja bem, a doutora Luana é uma filha de uma servente geral, também igual minha mãe, tá? Isso. De um pedreiro. Né? Então, assim, nós não temos uma história dentro do direito de gerações e tudo bem que eu comecei no meio físico, estou muito longe dos meus pais, já tinha uma história e com a internet democratizou tudo isso e pode colocar pessoas como você, como eu, como a doutora Luana, como o doutor Cláudio, como o Kaique, que saiu de um mecânico para um colaborador de escritório, como Carol, pessoas, gente da gente, como Meire, que veio de pais também da zona rural, um patamar de igualdade, né? Não nos limitando e colocando barreiras, mas sim ensinando a pular essas barreiras, seja ela do tamanho que for. E a internet nos colocou a um lugar de destaque, a gente soube se posicionar. Então eu vejo também a internet nesse sentido e é um mar azul de verdade. Com certeza, mar com azul certeza. De verdade. Quando eu vejo a gente atendendo, conversando, ganhando processo de qualquer estado do país. Qual é o lugar mais interessante que você já ouviu falar? Fala uma cidade mais... Eu nem consigo lembrar um nome exato, assim. Tem algumas cidades que eu nunca imaginava. Maranhão, cidades assim do interior de Maranhão. Do Acre. Venezuelano. Né? Argentino. É verdade, argentino, né? Entendeu? É verdade. Meu Deus. Então, assim, que vieram presencialmente aqui. Vieram presencialmente aqui no escritório. Isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante, porque quer dizer que o nosso trabalho está gerando um resultado. Seja por indicação, seja pela internet, seja por onde for. Então, assim, o mundo acadêmico... pensam, às vezes, numa questão também de não querer criar um concorrente. Não é geral, claro que não. Eu tenho professoras mesmo que sempre incentivaram, hoje até nas redes sociais, quando eu posto alguma coisa, elas comentam, né? Isso é bacana. Mas de uma forma, assim, que a gente pode resumir, a faculdade, às vezes, ela nos limita nesse sentido de pensamento, né? E isso não é legal. É bom a gente sempre quebrar essas barreiras. Você ama a advocacia? Amo a advocacia. Por que você ama a advocacia? Estou amando cada dia mais. Por quê? Porque é dinâmico, todo dia é diferente, todo dia é uma coisa nova. Você lida com pessoas, você vê histórias, aquilo te alimenta por dentro, aquilo te muda por dentro. Isso é muito bom, assim. Te gera prosperidade. Com certeza. Às vezes você acha que você tá mal e você escuta cada, situação que a gente fala, nossa, eu tô nu, sabe? Quando a gente vê nosso problema é insignificante. Não é nada. Né? Então isso eu acho que eu consigo virar um lado, que eu consiga
ver de uma forma melhor, né? A gente tem que procurar estar bem, fazer nosso trabalho, porque existe alguém que precisa de nós. Lu, tá quase chegando no final aqui. Tudo que é bom dura pouco. Nós estamos em quanto tempo já, o nosso técnico? 1h10. Estamos quase chegando no final. Vamos lá. Conversa boa. Conversa boa, passa rápido demais. Vamos para o ping-pong para finalizar? Vamos. Tá preparada? Vamos ver se eu dou conta, Ido. Bora ver. Eu vou falar as palavras e você diz... eu vou falar uma palavra e você diz o que é uma outra. Resume em uma ou outra palavra, tá? É papum. Tá. Comida. Vou falar massas em geral? Depende, se você gostar de um feijãozinho também pode ser. Gosto, viu? Feijão farofado com arroz. Pronto. Então, aquela Sertão da tia, baiano. da mãe. Isso assim, mesmo. Ó, não tem erro. Bebida. Eu gosto de tanta coisa, mas vou falar uma coisa. Foi você que me viciou. Espumante. Eu não. Foi Dona Silvia. Dona Silvia. Cor. Preta. Filme. A Teoria de Tudo. Eu gosto desse filme. Você gosta? Gosto. Stephen Hawking. Olha. É a vida dele. Você é muito violenta, boa. hein? Boa. Eu não assisti esse, não vou assistir. Muito vou bom. anotar aí. Eu gosto. E eu já li livro dele, mas é muito difícil. Música. Raridade. Anderson Freire. É uma música que eu amo. Livro. Livro, eu gosto de Jorge Amado. Eu vou... Mas qual é Marmoto, deles? vou colocar. Marmoto. Eu acho que é o que eu mais li. Vou colocar ídolo da música, porque eu gosto muito de Stand By Me, que é aquela música de dos Ben Beatles? King. Não, Ben King. É um cantor É americano. verdade, você que mostrou verdade. Eu gosto. Eu gosto desses ritmos mais. Ídolo na vida. Com certeza meus pais e minha avó, que já faleceu, mas é uma inspiração para mim todos os dias. Se você não fosse advogada, qual profissão você seria? Sem dúvida é a pergunta mais difícil, porque eu nunca pensei em outro curso. Eu nunca tive um plano B, era esse plano. Então não sabe ainda o que seria? Não. Qual é a frase que te define? Inclusive é a frase que está na minha sala no porta-retrato, né? Mantenha o foco no objetivo, mantenha a força para lutar e a fé para vencer. Boa, anotem isso, é bonito, hein? Sua maior qualidade? É a organização, né? Certeza. Como você diz. E a liderança também está se destacando bastante. Quem sabe você assume a cadeira de CEO aí. Não, mas ainda tem muita lenha para queimar, né? Claro, a gente tem muito que crescer ainda. Sua maior qualidade de organização, seu maior defeito? Eu acho que meu defeito é que às vezes eu quero tudo muito do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Perfeccionista também. Exato. Seu maior medo? Talvez um medo meu é uma das coisas que me motiva. Eu não tenho medo assim de sabe, falecer, sabe, eu morrer ou alguma coisa. Não, eu acho que isso é inevitável. Eu tenho medo de me olhar daqui 30 anos e ser frustrada, sabe? Tá no mesmo lugar, né? Tipo assim, nossa, parei no tempo. Bom, você já não tá, velho. Eu acho que é por isso que eu falo que é um medo meu, é o que me motiva. Isso é massa. Eu não quero ser frustrada, sabe? E nunca vai ser. Mas é legal a gente acordar e ter esse medo. Porque ele não nos motiva a fazer sempre melhor. Sempre ser massa. Sua maior mania? Eu acho que é botar flor em tudo. Eu tenho flor na sala, eu tenho flor no meu quarto, eu tenho flor em tudo. Eu tenho que botar um verde em algum lugar. Ai, só verde não, né? Flor também. Flor em tudo. Qual superpoder você gostaria de ter? Qual superpoder? Eu acho que talvez ver o futuro justamente pelo medo meu. Ver como eu seria. Uma máquina do tempo. Como eu vou estar daqui tantos anos. Eu também, essa também, isso é que eu teria pra voltar no passado. Eu não mudaria nada. Eu acho que hoje a gente tá aqui porque o passado foi desse jeitinho. Eu consertaria tanto erro. Demais. Agora eu queria ver. Mas será que se eu te consertasse os meus erros? Não, estaria eu sim. teria essa experiência. Às vezes eu também fico me nessa indaga, assim, nessa coisa, mas enfim. Legal, mas é uma coisa bem interessante, né? Um superpoder que nós nunca vamos ter. Não, tá? sem dúvida. Senão a gente ia brincar de Deus. E não pode, né? A gente não. ia mudar nosso caminho. E às vezes faz parte. Perdoa uma traição.
Eu acho que traição é o alicerce de qualquer relação, né? Seja afetiva, trabalho, amizade. Eu acho que não. Não, né? A lealdade é a base de muita coisa. Pode até tentar, mas que vai conseguir é outra história. Como a gente pegar essa taça e quebrar. E depois tentar colar, né? A confiança, uma vez quebrada. Exato. Qual o melhor sentimento do mundo? Eu espero que essa resposta esteja vencida logo. Porque eu quero ter vários sentimentos bons, um superando o outro, né? Eu acho que tem muita coisa ainda na vida para sentir, mas eu acho que, sem dúvidas, é se sentir, o melhor sentimento é se sentir amado, é se sentir parte, é se sentir, sabe, que você está no lugar certo, no momento certo, e é agora. Lu, tem alguma consideração que você queira fazer, algo assim ou não? Não, eu gostaria só mesmo de agradecer, e vocês que estão ouvindo e assistindo, né? Como é possível, né? Tudo é possível. Idade não define, né? Tempo não define nada, sabe? Foque no que você quer, faça o que você deseja e agradeça todos os dias. Eu tenho isso pra mim, sabe? Eu sou religiosa e eu busco, assim, agradeço todos os dias, porque quando a gente agradece, o amanhã é melhor que o hoje, com certeza. Lu, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Bom, eu tenho um perfil no Jus Brasil. A gente posta textos. Chique! Pode também me encontrar nas redes sociais no Instagram, é luanabarbosa.adv. Lá tem até meu contato, meu link de WhatsApp. E lá também eu faço postagens junto com o escritório. E é bem legal. Lu, a sua história ela é realmente inspiradora para mim, né? Que tenho a honra... Faz parte todos os dias. De ombrear aqui você e talvez até ter ajudado um pouco no seu desenvolvimento pessoal. Isso para mim também, vocês também me ajudaram, porque quando eu assumi a postura de líder, precisei assumir, foi porque vocês também permitiram e mais me ensinaram e ensinam até hoje do que eu aprendo. E eu vi que quando eu passei essa posição e vocês começaram a delegar as coisas, eu vi que vocês delegavam muito melhor do que eu. Então, eu não poderia tirar essa oportunidade de vocês de ser melhor do que eu, e com o tempo vocês serão muito mais, tá? Isso para mim é muito gratificante. Para mim é um puta privilégio de ter vocês aqui, todo do meu lado, você principalmente, e ver seu crescimento pessoal. Isso para mim não vai ter... mudar vidas através do trabalho, do forjar o trabalho, é uma coisa que significa demais para mim. Até me emociona. Eu também, eu sou. E às vezes quando eu vejo nossas comemorações, eu vejo vocês felizes, eu me emociono com isso. Eu não me emociono de tristeza, mas de felicidade sim. E quem participa do podcast também, né, as mulheres principalmente, vocês vão receber uma flor. Aí, meu mania, ó. Aqui, ó. Que nem Roberto Carlos. Como é grande o nosso amor por você. Obrigada, doutor, pela parceria. Flores. Agradeço demais o convite. Eu que agradeço. E espero estar, no mínimo, mais uns 6 décadas aí, lado a lado. No mínimo. Porque a gente divide não só um trabalho, não só o dia a dia, mas a gente divide a vida, né? E é, sem dúvida, uma parceria maravilhosa que nós temos e que a gente vai alimentar cada vez mais. A gente vai fortalecer. Eu só tenho a agradecer. Só vai construir nossas famílias em cima disso. Gente, obrigada. Obrigado. Quem quiser saber mais aí do nosso podcast, se inscreva em nosso canal, tanto no YouTube quanto no podcast, compartilhe. Espero que a gente tenha agregado muito, tanto para o nosso colega quanto para o nosso cliente, para saber que existe gente da gente aqui. Conhecer um pouquinho da gente, que às vezes a gente fica só pro celular ali, mas são pessoas e histórias conhecer aqui. Nossas vísceras, conhecer aqui dentro que existe uma pessoa que está ali, que teve sua história muito parecida com a sua história, e que, sabe, vai saber se colocar no seu lugar. Vai saber, quando você confiar nessa pessoa, vai saber que ela sentiu a mesma dor que você e ela vai te defender de unhas e dentes e alma e espírito. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência, compartilhe com todo mundo e até breve.